Irmãos e irmãs, paz para vocês no Senhor. E para você. Agora, estamos no fim dos últimos dias. Exatamente. As várias profecias sobre a chegada do Senhor foram cumpridas. Todos aguardamos a volta do Senhor. Amém. Hoje, no mundo inteiro, só a Igreja de Deus Todo-Poderoso testemunhou à humanidade que o Senhor Jesus retornou em carne. Sim. E é o Deus Todo-Poderoso encarnado. Amém. O Senhor Jesus voltou à Que casa. maravilha. Finalmente o Senhor voltou. Deus Todo-Poderoso expressou as verdades para a salvação da humanidade. E está fazendo a obra de julgamento começando da casa de Deus. Amém. As palavras expressas por Deus Todo-Poderoso, a palavra manifesta em carne, foram publicadas na internet. Podem ser buscadas e avaliadas por toda a humanidade. Verdade. É o evangelho da descida do reino dos céus que se espalhou por toda a China continental. Isto é inegável. Amém. Recentemente, ouvimos várias comunhões de pregadores da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Hoje, com certeza, Deus Todo-Poderoso é a manifestação do Senhor Jesus. Amém. Nosso antigo desejo finalmente se materializou. O Senhor Jesus está de volta. A palavra de Deus É verdade. é o que eu... Isso é impossível. Maravilhoso. Nunca pensei que na minha idade pudesse testemunhar a volta do Senhor. O Senhor voltou? Por que ainda não fomos arrebatados? Irmãs, dizem que o Senhor está aqui e eu ali, sei disso. mas não devemos acreditar. Devemos ser cautelosos com os falsos cristos e falsos Sim, profetas. devemos ter cuidado. Pastor Yang, o senhor diz que o Senhor Jesus voltou. Então, onde está o Senhor? Onde devemos ir para falar com o Senhor? Sim. Onde? Graças ao Senhor. Todos ansiamos pela volta do Senhor. Quem quer que deseje contemplar o Senhor e ver sua aparição deve, primeiro, ouvir a voz do Senhor. Certo. Deus Todo-Poderoso expressou todas as verdades da obra de julgamento de Deus. Elas são as palavras que o Espírito Santo fala. Amém. Muitos já leram as palavras de Deus Todo-Poderoso e ouviram a voz de Deus. Todos foram levados perante Deus e estão participando da ceia das bodas do Cordeiro. Isso é uma grande bênção. Certamente. Ele tem razão. Ainda hoje, muitos irmãos e irmãs são incapazes de discernir a voz de Deus. Assim, hoje, convidamos a irmã Xiang da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Olá a todos. Olá. Irmã Shen, Olá, irmãos e irmãs. Olá. irmã Li. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Nós as convidamos a comungar conosco como identificar a voz de Deus, para que saibamos averiguar que Deus Todo-Poderoso é a volta do Senhor. Vamos estudar. Certo. Identificar a voz de Deus? Irmãos e irmãs, todas as palavras da Bíblia são a voz de Deus. O que está dizendo? Elas precisam ser identificadas? É isso. Irmã Zu, está errado o que você diz. A Bíblia só profetizou o que o Senhor Jesus diria e faria em seu retorno, mas não registrou essas coisas. Não há nenhum registro na Bíblia. O livro do Apocalipse previu que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Irmã Zu, você se esqueceu destas palavras? Não acredita mesmo que quando voltar o Senhor vai falar? É verdade. Os que são inteligentes devem escutar como identificar a voz do Senhor, para que não percam a volta do Senhor. Sim, é claro, nós temos que ouvir. Vamos ouvir. Irmãos e irmãs, a pergunta que fizeram é muito importante. Sim.
Para aceitar a obra de Deus dos últimos dias e contemplar a manifestação de Deus, devemos saber como identificar a voz de Deus. Sim. Na verdade, identificar a voz de Deus significa reconhecer suas palavras e declarações e reconhecer as características das palavras do Criador. A despeito de serem as palavras de Deus que se tornou carne ou das declarações do Espírito de Deus, todas as palavras faladas por Deus para a humanidade lá de cima. Esses são o tom e as características das palavras de Deus. Sim. Aqui, a autoridade e a identidade de Deus são claramente manifestadas. Sim. Podemos dizer que este é o único meio pelo qual o Criador fala. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Está correto. Cada vez que Deus se torna carne, suas declarações certamente cobrem muitas áreas. Dizem respeito às exigências de Deus e admoestações do homem, aos decretos administrativos e mandamentos, julgamento e castigo, e sua revelação sobre a humanidade corrupta. Assim, há também palavras de profecias e promessas de Deus para a humanidade, etc. Todas essas palavras são a expressão da verdade, do caminho e da vida. Amém. São a revelação da essência da vida de Deus. São. Representam o caráter de Deus e tudo que Deus tem e é. Amém. Podemos ver, a partir das palavras expressas por Deus, que suas palavras são a verdade e elas têm autoridade e poder. Amém. Assim, se quiser saber se as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus, vocês podem ver as palavras do Senhor Jesus e as de Deus Todo-Poderoso. Podem compará-las e ver se são expressas por um só Espírito. E se elas são a obra realizada por um único Deus. Se sua fonte é a mesma, isso prova que as palavras de Deus Todo-Poderoso são declarações de Deus. E que Deus Todo-Poderoso é a aparição de Deus. Há um caminho e ele é muito prático. Agora, vamos analisar as palavras de Jeová na era da lei e as palavras de Jesus na era da graça. Elas foram a expressão direta do Espírito Santo e a obra de um Deus. Isso prova que o Senhor Jesus era a aparição de Jeová, a aparição do Criador. Amém. Quem leu toda a Bíblia sabe que, nas palavras expressas pelo Senhor Jesus durante a Era da Graça, havia admoestações e requisitos de Deus ao homem. E palavras que tocaram os decretos administrativos de Deus. Havia palavras de muitas profecias e promessas. Eram um estágio completo da obra realizada por Deus na Era da Graça. Amém. Sim. A ovelha de Deus ouve sua voz. Irmãos e irmãs, quando se trata de como identificar especificamente a voz de Deus, tudo fica claro se olharmos para as palavras do Senhor Jesus. Primeiro veremos as admoestações e requisitos do Senhor Jesus para com o homem. Por exemplo, o Senhor Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Mateus 4:17. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. No capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5, 3, 6, 10, 12. Amém. Está certo. Irmãos e irmãs, em seguida, vamos ver o que o Senhor Jesus disse sobre os decretos administrativos. Ótimo. Mateus 12, versículos 31 e 32. O Senhor Jesus disse: portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro.
Também em Mateus 5, versículo 22, o Senhor Jesus disse: Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Amém. Amém. Além destas palavras sobre decretos administrativos, há também as do Senhor Jesus julgando e expondo os fariseus. O Senhor Jesus disse: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permites entrar. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Mateus 23, 15. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus também falou das profecias e promessas para o homem. Vamos lê-las juntos. Certo. Por favor, abram João 14, versículos 2 e 3. Vou continuar a leitura. O Senhor Jesus disse: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Há ainda João 12, versículos 47 e 48, em que o Senhor Jesus disse: E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Amém. Há também o Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. A palavra de Deus é mesmo muito diferente da palavra do homem, cheia de poder e autoridade. Irmãos e irmãs, das várias verdades ditas pelo Senhor Jesus durante a Era da Graça, podemos ver que o Senhor Jesus foi a manifestação do Salvador. Amém. E que suas palavras eram declarações de Deus a toda a humanidade. Amém. Ele expressou diretamente o caráter de Deus e sua vontade para a humanidade, para liderar, provisionar e redimir pessoalmente a humanidade. Isto representa bem a identidade e a autoridade do próprio Deus. Amém. Lê-las nos faz sentir que estas palavras são a verdade e possuem autoridade e poder. Estas palavras são a voz de Deus, são declarações de Deus para a humanidade. Amém. Nos últimos dias, o Senhor Jesus voltou. Deus Todo-Poderoso veio realizar a obra de julgamento dos últimos dias. Ele inaugurou a Era do Reino e trouxe um fim à Era da Graça. Baseado na obra de redenção do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso iniciou a fase da obra de julgamento começando na casa de Deus e expressou as verdades para a purificação e salvação da humanidade. As palavras expressas por Deus Todo-Poderoso têm um conteúdo rico e são totalmente abrangentes. Assim como Deus Todo-Poderoso diz: é justo dizer que essa foi a primeira vez, desde a criação, em que Deus se dirigiu a toda a humanidade. Até então, Deus nunca tinha falado para a humanidade
criada com tantos detalhes e de modo tão sistemático. Naturalmente, essa também foi a primeira vez em que ele falou tanto e por tão longo tempo para toda a humanidade. Foi algo totalmente sem precedentes. Além disso, essas declarações foram o primeiro texto expresso por Deus em meio à humanidade, no qual ele expôs as pessoas, guiou-as, julgou-as e falou com elas intimamente. Portanto, também essas foram as primeiras declarações com as quais Deus permitiu que as pessoas conhecessem seus passos, o lugar onde se deita, seu caráter, o que Deus tem e é, seus pensamentos e seus cuidados para com a humanidade. Pode-se dizer que essas foram as primeiras declarações de Deus para a humanidade, feitas desde o terceiro céu, desde a criação. E a primeira vez em que Deus usou sua identidade inerente para aparecer e expressar sua voz para a humanidade mediante palavras. Amém. Deus Todo-Poderoso Muito expressou muitas interessante, não é? palavras para toda a humanidade. Devemos ouvi-las. Irmãos e atentamente. irmãs, agora são os últimos dias. E as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso são amplas e muito ricas. Nelas há julgamento, a revelação do homem, decretos administrativos e mandamentos da era do reino. Assim como admoestações, requisitos e promessas de Deus para o homem, profecias e assim por diante. Em seguida, leremos várias passagens das palavras de Deus sobre admoestações e requisitos de Deus e sua obra. Vai ser interessante. Certo. Deus Todo-Poderoso diz: hoje, os que têm amor genuíno para comigo, pessoas como estas, são bem-aventuradas. Bem-aventurados são aqueles que se submetem a mim. Eles certamente permanecerão em meu reino. Bem-aventurados os que me conhecem. Eles certamente irão exercer o poder em meu reino. Bem-aventurados são aqueles que buscam a mim, que certamente irão escapar dos laços de Satanás e desfrutar bênçãos em mim. Bem-aventurados são aqueles que são capazes de renunciar-se. Estes, com certeza, passarão a me pertencer e herdarão a generosidade do meu reino. Aqueles que correm por minha causa, vou comemorar. Aqueles que pagam um alto preço por minha causa, vou alegremente abraçar. Aqueles que fazem ofertas a mim, vou dar desfrutes. Aqueles que encontram prazer em minhas palavras, eu abençoarei. Eles certamente serão os pilares que sustentam a cumeira em meu reino, que certamente terão incomparável generosidade na minha casa, e ninguém pode comparar-se a eles. Amém. A voz de Deus Todo-Poderoso é tão familiar, parece a do Senhor Jesus. Muito bem, você lê em seguida, está bem? Sim, pode deixar. Verdade. Deus Todo-Poderoso diz: antes de o homem ser redimido, muitos dos venenos de Satanás já estavam plantados dentro dele. Depois de milhares de anos da corrupção de Satanás, o homem já tem dentro de si uma natureza que resiste a Deus. Portanto, quando o homem foi redimido, isso não é nada mais do que redenção, na qual o homem é comprado por um alto preço. Mas a natureza venenosa interna não foi eliminada. O homem, que é tão contaminado, deve sofrer uma mudança antes de ser digno de servir a Deus. Através dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a substância imunda e corrupta dentro dele. E ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim o homem pode ser digno de retornar ao trono de Deus. Amém. Amém. Isso é mesmo incrível, não é? Eu estou adorando. Por que não leio? Pode ler. Deus Todo-Poderoso diz: a humanidade desenvolveu-se ao longo de dezenas de milhares de anos de história para chegar aonde chegou hoje. No entanto, a humanidade da minha criação original de tempos atrás se afundou na degeneração. Agora, deixou de ser o que eu quero. E, portanto, como parece aos meus olhos, já não merece mais o nome de humanidade.
Essas pessoas são a escória da humanidade que Satanás capturou. Cadáveres ambulantes putrefatos em que Satanás vive e dos quais se revestiu. As pessoas nem ao menos acreditam na minha existência, nem acolhem com prazer a minha vinda. A humanidade só responde aos meus pedidos a contragosto, aquecendo temporariamente. E não compartilha sinceramente comigo as alegrias e as dores da vida. Já que me veem como inescrutável, as pessoas mal fingem sorrir para mim, ensaiando uma atitude de aconchegar-se àquele que está no poder. É por isso que não conhecem a minha obra, muito menos a minha vontade no presente. Eu serei honesto com vocês. Quando chegar o dia, o sofrimento de quem me adora será bem mais fácil de suportar que o de vocês. Na verdade, o grau da fé de vocês em mim não excede o de Jó. Até a fé dos fariseus israelitas supera a de vocês. E assim, se o dia do fogo sobrevier, o sofrimento de vocês será mais grave que o dos fariseus que foram repreendidos por Jesus. Mais grave que os 250 líderes que se opuseram a Moisés e que o de Sodoma sob as chamas causticantes da sua destruição. O homem perdeu seu coração temente a Deus após ter sido corrompido por Satanás. E perdeu a função que uma das criaturas de Deus deveria ter. Com isso, tornou-se desobediente e um inimigo de Deus. O homem viveu sob o império de Satanás e seguiu suas ordens. Por isso, Deus não teve como trabalhar entre suas criaturas e foi ainda mais incapaz de ganhar o temor de suas criaturas. O homem foi criado por Deus e deveria adorá-lo. Mas, na realidade, o homem deu as costas a Deus e adorou Satanás. Satanás se tornou o ídolo no coração do homem. Assim, Deus perdeu sua primazia no coração do homem. O que quer dizer que ele perdeu o significado de ter criado o homem. Com isso, para restaurar o significado de sua criação, ele deve restaurar a imagem original do homem e livrá-lo de seu caráter corrupto. Para recuperar o homem, livrando-o de Satanás, ele deve salvar o homem do pecado. Somente dessa maneira é que ele poderá, aos poucos, restaurar a imagem original do homem e sua função original. E, enfim, restaurar seu reino. A destruição final dos filhos desobedientes também será levada a cabo a fim de permitir que o homem melhor adore Deus e viva melhor na terra. Como Deus criou o homem, Ele fará com que o homem o adore. Como Ele deseja restaurar a função original do homem, Ele a restaurará completamente, sem nenhuma adulteração. Restaurar sua autoridade quer dizer fazer o homem adorá-lo. E obedecer a Ele quer dizer que Ele fará o homem viver por causa dele. E fará seus inimigos perecerem por causa de sua autoridade. Amém. Quer dizer que Ele fará com que cada última parte dele persista em meio à humanidade sem resistência por parte do homem. Amém. Verdade. Ótimo. O reino que Ele deseja instituir é o seu próprio reino. A humanidade que Ele deseja ter é a que o adore, aquela que lhe obedece completamente e tem sua glória. Se Ele não salvar a humanidade corrupta, o significado de ter criado o homem será reduzido a nada.
Ele não terá mais autoridade entre os homens, e seu reino não será mais capaz de existir na terra. Se ele não destruir esses inimigos que não lhe obedecem, ele não será capaz de obter sua glória completa, assim como não será capaz de instituir seu reino na terra. Esses são os símbolos da conclusão de sua obra e os símbolos da plena realização de seu grande feito: destruir totalmente aqueles dentre a humanidade que não lhe obedecem e levar ao descanso aqueles que foram tornados completos. Amém. 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 Sim, isso é maravilhoso. É verdade. Deus Todo-Poderoso diz: você só sabe que Jesus descerá durante os últimos dias. Mas como exatamente ele descerá? Um pecador como você, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você, você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus. E que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil. Mas ainda deseja descer com Jesus. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Amém. Eu não sabia disso, vocês sabiam? Irmã Zhao, gostaria de ler em seguida? Gostaria. Deus Todo-Poderoso diz: você deve saber qual o tipo de gente que eu desejo. A quem é impuro, não se permite entrar no reino. A quem é impuro, não se permite manchar o solo santo. Ainda que você possa ter feito muito trabalho e trabalhado por muitos anos, no fim, continua a ser deploravelmente torpe. Para a lei do céu é intolerável você desejar entrar no meu reino. Desde a fundação do mundo até hoje, nunca ofereci fácil acesso ao meu reino àqueles que me bajulam. Esta é uma regra celestial e ninguém pode infringi-la. Você deve buscar a vida. Os que serão tornados perfeitos são hoje do mesmo tipo que Pedro. São aqueles que procuram mudanças em seu próprio caráter e se dispõem a dar testemunho de Deus e cumprir seu dever como criaturas de Deus. Somente pessoas como essas serão tornadas perfeitas. Se você só busca recompensas e não procura mudar seu próprio caráter de vida, todos os seus esforços serão inúteis. Amém. E essa verdade é inalterável. Amém. Louvemos ao Senhor. Nós temos que buscar. Graças ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso expressa clara e precisamente o comportamento dos seres humanos para com Deus. Sim. Só Deus olha dentro de nosso coração. Só Deus pode ver o verdadeiro estado da nossa depravação. Somente Deus pode falar claramente de sua obra e sua vontade para com a humanidade. Só Deus pode saber quais pessoas entrarão no reino de Deus e quais serão aniquiladas. Sim.